Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas que acompanham o RondôniaAoVivo.com. Vamos chegando aqui com as notícias, né? Falar um pouco de notícias, fazer alguns comentários também sobre alguns clubes de futebol do Brasil e também do estado de Rondônia. Vamos começando aqui falando de Sul-Americana. O Flamengo vai enfrentar o Júnior Barranquilla na semifinal do torneio sul-americano. Enfim, se passar, vai à final do campeonato e pode chegar a uma vaga na Libertadores da América. Então os flamenguistas só pensam naquilo, vão até deixar o Campeonato Brasileiro de lado, né? O torcedor do Flamengo não gosta muito disso, mas é a grande verdade. O Flamengo já joga na próxima semana a primeira partida contra o Júnior Barranquilla aqui no Brasil e depois o jogo da volta vai ser na Colômbia. O Grêmio também só pensa naquilo, mas o Grêmio já está na Libertadores, o Grêmio está na final da Libertadores da América, vai enfrentar a equipe do Lanús da Argentina, que num jogo emocionante passou aí pela equipe do gigante do River Plate, pelo placar de 4-2, enfim, está na final da Copa Libertadores da América. O Grêmio também só pensa naquilo. E essas duas equipes vão se enfrentar nesse final de semana no Campeonato Brasileiro. O Grêmio recebe o Flamengo, não sei qual a cara desse Grêmio que vai jogar contra o Flamengo na arena do Estado Olímpica, né, lá na arena do Grêmio, neste domingo, Grêmio e Flamengo. Temos mais alguns jogos importantíssimos no Campeonato Brasileiro. No sábado tem o Clássico Vovô, Botafogo e Fluminense. Esse jogo será no Engenhão. O Vasco da Gama vai enfrentar o Vitória. Nesse domingo recebe o Vitória, na verdade, no Rio de Janeiro. E o outro jogo importante aí do Campeonato Brasileiro, aliás, o outro não, o principal jogo desse campeonato nesse final de semana é Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. O jogo será no Itaquerão. Corinthians é o líder absoluto com 59 pontos, o Palmeiras tem 54 pontos, precisa vencer para ficar a 2 pontos do Corinthians, mas o Corinthians que vem de derrota contra a Ponte Preta, a torcida vai lotar, já esgotou os ingressos aí, então o torcedor do Corinthians vai com certeza apoiar e vai ser um grande jogo de futebol neste final de semana. Vamos falar de Atlético Goianiense e São Paulo. Por que eu vou falar isso? Porque o São Paulo praticamente já espantou aí a zona de rebaixamento, né? Mas o São Paulo vive, se dentro de campo a coisa parece que deu uma engrenada com o Dorival Júnior, São Paulo vive um problema político seríssimo. É uma ditadura que existe ali naquele São Paulo, uma caixa preta que não muda, né? Pra você ter uma ideia, um grupo de torcedores, o Renova Tricolor, fez um abaixo-assinado e apresentou durante a semana agora, com mais de 10 mil pessoas que assinaram pela internet, participaram desse abaixo-assinado, pedindo a renúncia do presidente Leco, o presidente Leco do São Paulo, que foi eleito, que já começou meio torto, né, essa eleição do São Paulo. Mas enfim, querem a renúncia do Leco e querem mudanças no estatuto. Por exemplo, um clube igual São Paulo, 3 vezes campeão mundial, 3 vezes da Libertadores, 6 vezes campeão brasileiro. O clube precisa, o torcedor do São Paulo não tem direito a voto. Fica só aqueles conselheiros lá, aqueles conselheiros votando, e quando morre algum conselheiro daquele, não substitui. Quem indica é quem está na situação que indica os novos conselheiros. Ou seja, o São Paulo é um clube de uma ditadura ali, de uma cúpula que não muda. Então o torcedor quer ter o direito de votar, de escolher os novos gestores do seu clube. São Paulo, vamos acordar para esse mundo aí. E falando ainda de campeonato rondoniense, sub-17, nesse final de semana, teremos 2 jogos em Porto Velho. O Porto Clube vai receber a equipe do Real Ariquemes, isso às 17h30 no estádio Aloysio Ferreira. E às 19h30 o segundo jogo, só para não falhar a memória aqui, quem joga é a equipe do Avaí, recebe o Esporte Clube Genos Rondoniense, também na Aloysio Ferreira. Então, bom final de semana para vocês, na segunda-feira com o balanço total do que aconteceu. São Paulo, abre o olho, diretoria. Torcedor, vamos lá, firme com o tricolor.